Bom, pessoal, meu nome é Maurício Colares, eu sou professor da UFMG e a aula 4 do nosso curso vai ser sobre grafos aleatórios. O que é um grafo aleatório? Bom, um grafo aleatório, a gente começa com um conjunto de vértices de 1 até n, os inteiros de 1 até n, e para cada uma das n escolhe duas possíveis arestas, a gente joga uma moeda. Bom, pessoal, meu nome é Maurício Colares, eu sou professor da UFMG e eu vou dar a quarta aula do nosso curso sobre grafos aleatórios. Para a gente fazer um grafo aleatório, a gente sorteia as arestas de um grafo com um conjunto de vértices de 1 até n, os inteiros de 1 até n. Isso é, a gente joga n escolhe duas moedas, uma para cada par de vértices, e se a moeda der cara, a moeda é enviesada e tem probabilidade p, a gente coloca uma aresta. Do contrário, a gente não coloca aresta. Isso a gente chama do grafo aleatório GNP, que é o grafo de Erdős-Rényi. Tecnicamente, o grafo de Erdős-Rényi é uma distribuição em todos os grafos, e não um grafo só. Mas a gente vai ver que é muito conveniente tratar ele como um grafo. Cada grafo com n vértices e m arestas tem probabilidade p elevado a m vezes 1 menos p elevado a n escolhe 2 menos m de ser escolhido pela distribuição. Um outro jeito de falar isso é que cada aresta que você pede que esteja em GNP custa p, e cada aresta que você pede que não esteja em GNP custa 1 menos p. Alguns exemplos estão aqui. Então, para n igual a 4, se você quiser que todas as 6 arestas estejam em GNP, você tem que pagar p elevado a 6. Se você quiser que 4 das arestas estejam e 2 não estejam, as duas do meio ali desse ciclo, você paga 4 vezes um fator de p e 2 vezes um fator de 1 menos p. Por outro lado, às vezes você não se importa com certas arestas. Então, ali naquele último exemplo, 3 das arestas eu quero que estejam formando o triângulo 1, 2, 3. E esse pontilhado do 4 significa que eu não me importo com as arestas que encostam no 4. A probabilidade disso acontecer é exatamente p a 3, porque eu não me importo com as outras arestas. Uma observação interessante é que Gn meio dá peso igual a todos os grafos rotulados. Então você está considerando todos os grafos com o mesmo peso na hora de olhar Gn meio. Então você pode provar propriedades que valem para quase todos os grafos, a gente vai ver isso depois. Bom, por que a gente estuda grafos aleatórios? Acontece que às vezes você quer provar que uma coisa acontece, mas é difícil de construir um exemplo que mostre que isso acontece. Por outro lado, em algumas dessas situações, é possível mostrar que uma escolha aleatória de grafo tem a propriedade desejada. Ou seja, a maior parte dos grafos tem o que você quer, mas exibir um pode ser difícil. A gente viu na aula passada a cota inferior no número de Ramsey. E isso é um exemplo de como que a aleatoriedade pode ajudar. Hoje a gente vai ver outros dois exemplos. O primeiro exemplo diz respeito a números extremais de ciclos. Então, na aula do Fábio, a gente viu lá o que é um número extremal, e não ficou provado lá que ciclos têm número extremal superlinear. Então, se você pega, por exemplo, um ciclo de comprimento 8, será que é possível construir um grafo com uma quantidade maior que linear de arestas que evita um ciclo de comprimento 8? E a gente vai provar isso hoje, usando grafos aleatórios. Bom, custa nada falar que isso é trivial para K ímpar, né? Porque o grafo bipartido completo evita ciclos de comprimento ímpar. Mas no caso par, isso é um resultado interessante. Na aula de teoria de Ramsey, a gente viu que se K6 está contido em G, então G flecha K3. Isso é, qualquer duas coloração das arestas de G, qualquer coloração das arestas de G com duas cores, tem um K3 monocromático. É isso que essa flecha significa. Agora, surge a pergunta, será que tem outros jeitos de você flechar K3 sem conter K6? E o Folkman mostrou que sim, existem grafos G, tal que K4 não está contido em G, G não tem cópia de K4, mas mesmo assim G flecha K3. E Frankel e Ruddle mostraram que isso é fácil com grafos aleatórios. A gente também vai ver a prova hoje. Quando eu falo fácil, eu quero dizer comparado com a do Folkman, porque foi uma construção indutiva complicada do Folkman. Bom, para isso a gente vai precisar do conceito de variáveis aleatórias e do conceito de esperança. Então a gente está falando de probabilidade, como foi falado na aula de teoria de Ramsey. E para a gente uma variável aleatória vai ser sempre inteira, e uma variável aleatória é uma função que atribui a cada sorteio do GNP, a cada grafo que pode aparecer, um número inteiro. A esperança ou média de uma variável aleatória é a média ponderada dos valores que ela atribui para os diferentes sorteios. Então, quer dizer, para cada grafo G tem uma probabilidade de ele ser sorteado, e a variável aleatória vale um valor naquele grafo,
Então você toma a média usando esses pesos que são as probabilidades. Um jeito de ver isso, um outro jeito de escrever isso, é você agrupar os grafos de acordo com o valor da variável aleatória. Então você vê a probabilidade de sair algum grafo para o qual a variável aleatória vale x, e aí você multiplica a probabilidade disso por x. Os dois jeitos são só jeitos de agrupar as probabilidades. E isso é a esperança ou média de uma variável aleatória. Vamos ver um exemplo. Se você tem um conjunto fixo de 3 vértices, esse colchetes n denota os inteiros de 1 até n, e x subíndice s é a variável aleatória que vale 1 se s é uma clique no grafo aleatório, e 0 caso contrário, então, com probabilidade p ao cubo, aquele conjunto é uma clique, um triângulo, e com probabilidade o complementar. Vamos ver um exemplo. Se S é um conjunto de 3 vértices, e você escreve x subíndice S, a variável aleatória que vale 1 se S é uma clique em GNP e 0 caso contrário, então a esperança dessa variável aleatória é p ao cubo. Por quê? Porque com probabilidade p ao cubo ela vale 1, e com probabilidade complementar disso ela vale 0. Então você vai ficar com 1 vezes p ao cubo mais 0 vezes alguma coisa, dá p ao cubo. Uma propriedade importante que pode ser vista pela primeira igualdade ali na nossa definição de esperança é que esperança é linear. Se você tem a esperança de uma soma de variáveis aleatórias, isso é a soma das esperanças. Portanto, se você define x, no nosso exemplo anterior, como sendo a variável aleatória que conta o número de triângulos no grafo aleatório, x é a soma do xs, onde S percorre todos os subconjuntos de tamanho 3. E, portanto, você tem n escolhe 3 subconjuntos, cada um contribui a um fator de p ao cubo, a esperança dessa variável aleatória é n escolhe 3 p ao cubo. A gente vai usar isso nos próximos slides. Bom, a primeira aplicação, como eu falei, vai ser sobre número extremal de ciclos. E para isso a gente vai definir a seguinte variável aleatória. X conta o número de ciclos de comprimento k em GNP, num grafo. Qual é a esperança dessa variável aleatória? Para eu escolher um ciclo, cada ciclo, se eu fixo o ciclo, ele está em GNP com probabilidade p elevado a k. Então, parte do problema de calcular a esperança é descobrir quantos ciclos possíveis existem. Para você escolher um ciclo, você pode escolher o primeiro vértice, depois o segundo, depois o terceiro, até o késimo, e depois notar que, bom, não importa onde você começou no ciclo, então você contou k vezes cada ciclo, mas na verdade também não importa o lado que você percorre quando você anda o ciclo. Então, você na verdade contou cada ciclo 2k vezes. Então, aquilo ali é o número de ciclos, isso aqui, e a probabilidade de um dado ciclo estar em GNP é p elevado a k. Então, essa é a esperança da variável aleatória. Isso é menor, bom, a gente vai descartar esse 2k que está no denominador, isso é menor do que Pn elevado a k. Isso vai ser suficiente para os nossos propósitos. Por outro lado, se você define y como sendo o número de arestas de GNP, então o valor esperado de y, a esperança de y, bom, você tem n escolhe 2 arestas, cada uma aparece com probabilidade p, esse é o número esperado. Assim, se a gente toma esse valor de p aqui, 6 vezes n elevado a menos 1 mais 1 sobre k, a gente pode ver que a esperança de x é menor ou igual a isso, e a esperança de y, bom, cotando n escolhe 2 por n quadrado sobre 3, que vale se n for grande, não precisa ser muito grande não, só um pouquinho, a gente vê que a esperança de y é maior ou igual que 2 vezes n elevado a 1 mais 1 sobre k. Portanto, se n for grande, como n elevado a 1 mais 1 sobre k cresce mais rápido do que n, a gente sabe que a esperança de y menos x, né, soma diferença de variáveis aleatórias se comporta bem com esperança, é maior ou igual que n elevado a 1 mais 1 sobre k. Assim, existe um sorteio, né? Se a média de uma variável aleatória é maior que algo, bom, para a média ser maior que algo, tem que ter um dos valores que participam da média que é maior ou igual que esse algo. Então, existe um sorteio G de GNP, tal que você tem número de arestas menos número de ciclos de comprimento K maior ou igual que n elevado a 1 mais 1 sobre K. Se você pega um grafo com essa propriedade e você remove uma aresta de cada ciclo de comprimento K, você destrói todos os ciclos e você continua com n elevado a 1 mais 1 sobre k arestas, porque o número de arestas menos o número de ciclos é maior ou igual que isso daí.
Bom, mas então esse grafo G mostra que o número extremal do CK é maior ou igual que n elevado a 1 mais 1 sobre k, pelo menos se n for grande. Então a gente acabou de mostrar que números extremais de ciclos são superlineares. Aqui foi crucial que P fosse uma função de n que decrescesse com n, que fosse a zero quando n vai para infinito. Porque o que acontece é que se P fosse uma constante, o número de ciclos em GNP seria muito maior do que o número de arestas, e a gente não podia fazer esse truque. Isso motiva a estudar o conceito de limiar, que é quando que certa propriedade passa a valer em GNP. Aí você pode, se você quer que algo aconteça, você escolhe um P tal que esteja pertinho de acontecer, tenha acabado de acontecer, para que você evite as coisas que você não quer que aconteçam. Então, o que é um limiar? Bom, primeiro a gente vai definir esse conceito com alta probabilidade. A gente diz que GNP satisfaz uma propriedade com alta probabilidade se a probabilidade de satisfazer isso tende a 1 quando n tende a infinito. E uma função é uma função limiar para a propriedade P se, quando a probabilidade é muito menor que essa função, ou seja, a probabilidade sobre a função tende a zero, o limite da probabilidade de GNP ter essa propriedade tende a zero também. Agora, se o P for muito maior do que a função, ou seja, se P sobre F tender a infinito, então o limite da probabilidade de GNP ter a propriedade vai para 1. Ou seja, quase certamente GNP tem a propriedade acima do limiar e quase certamente GNP não tem a propriedade abaixo do limiar. Por exemplo, vamos mostrar que o limiar para a propriedade de conter um triângulo é 1 sobre n. Para isso, a gente vai escrever x, a variável aleatória, que conta o número de triângulos, que a gente já viu nos slides anteriores. Bom, se P é muito menor do que 1 sobre n, então a probabilidade de x ser maior ou igual a 1 é menor que a esperança. Porque na esperança, você considera 0 vezes a probabilidade de ser 0, 1 vezes a probabilidade de ser 1, 2 vezes a probabilidade de ser 2, e aqui a gente está fazendo a probabilidade de ser 1, ou a probabilidade de ser 2, ou a probabilidade de ser 3 sem os pesos. Então esse lado aqui é maior. Bom, essa esperança a gente já viu que é menor ou igual que P ao cubo n ao cubo. E pelo limitante em P, P é muito menor que 1 sobre n, P ao cubo n ao cubo vai a zero. Certo? Então, com alta probabilidade, GNP não tem nenhum triângulo abaixo desse limiar. Agora, se P é muito maior do que 1 sobre n, então o número esperado de triângulos é P ao cubo, n escolhe 3. A gente já tinha calculado isso. Isso é muito maior que 1. Mas isso não significa que com alta probabilidade a gente tem um triângulo. Você podia ter com probabilidade meio não ter nenhum triângulo e com probabilidade meio ter um monte de triângulos. A média ainda ia ser grande, mas o seu evento ruim de não conter nenhum triângulo ia ter probabilidade meio. A gente quer mostrar que o evento ruim acontece com probabilidade tendendo a zero. Para isso a gente vai usar a desigualdade de Chebyshev. Bom, o que ela diz? Ela diz que se você tem uma variável aleatória qualquer, com média μ, a probabilidade de você desviar mais que epsilon vezes μ da média é no máximo a variância de x dividido por epsilon quadrado μ quadrado. E a variância é isso aqui. Você considera x menos μ quadrado, que é um jeito de ver quanto você desvia da média, de modo que desvio para cima e desvio para baixo não cancelem, por isso tem um quadrado. Podia ter um módulo, mas quadrado é muito mais fácil de manipular. E aí você toma a média disso. Isso é a variância. Se isso não fosse verdade, então a variável seria maior ou igual que epsilon μ quadrado num conjunto com probabilidade maior do que a variância de x sobre epsilon quadrado μ quadrado. Então a contribuição só desse conjunto, desse peso aqui, para a média, já daria maior do que a variância, cortando esse epsilon μ com esse epsilon μ, o que é um absurdo. A média nunca poderia ser tão pequena. Média dessa variável aqui, né? Então, lembre que se a gente pega a variável que conta triângulos, a gente pode escrever ela como sendo um somatório dessas funções xs, onde s varia por todos os conjuntos de tamanho 3. Xs é uma função que é 1, se s é uma clique, e 0 caso contrário. A gente precisa calcular a variância, então a gente vai escrever a definição de variância aqui. A gente abre o quadrado. E, bom, esperança é linear, então você consegue jogar constante para fora. Aqui fica 2, μ é uma constante. A esperança de x, bom, a esperança de x é μ, então isso aqui fica menos 2μ quadrado. E aí você fica com mais μ quadrado, fica só menos μ quadrado. O x quadrado fica aqui na esperança. A gente, usando a forma da variável x, a gente vai escrever a esperança
de x² como somatório vezes o somatório. Eu mudei o índice aqui só para não confundir. E aí agora eu vou juntar tudo num somatório só. Né? E vai ficar essa esperança do somatório em todos os S de tamanho 3 e todos os T de tamanho 3 de xs vezes xt, menos o μ² fora. Então, isso é uma fórmula para variância. A gente agora só precisa estimar essa esperança aqui. Tá? Para estimar essa esperança, eu vou passar para outro slide, a gente vai fazer o seguinte. Nota que xs vezes xt é igual a 1 se e só se as duas coisas são 1, né? Uma variável que é 0 ou 1, cada uma delas. E para as duas serem 1, S e T tem que ser triângulos, tem que ser cliques de tamanho 3. Tá? Então a gente vai considerar todas as possibilidades de escolher S e escolher T de acordo com o tamanho da interseção. Se a interseção for 0, você tem dois triângulos completamente disjuntos por vértice. Então você tem N escolhe 3 jeitos de escolher o primeiro e N-3 escolhe 3 jeitos de escolher o segundo. Cada um deles requer que 6 arestas estejam em GNP e, portanto, cada um deles ocorre com probabilidade p elevado a 6. A contribuição total para essa esperança aqui é, portanto, o produto disso vezes isso, que é menor ou igual que n escolhe 3 ao quadrado vezes p elevado a 6, que é o μ². Já se S interseção T tiver interseção 1, é assim, a gente ainda está pedindo 6 arestas estarem em GNP, só que a gente tem no máximo n elevado a 5 escolhas. Então isso daqui é aproximadamente μ² sobre n, porque μ² é da ordem de p elevado a 6, n elevado a 6. Então isso é muito menor que μ². Similarmente, se a interseção for tamanho 2, né, tiver 2 vértices de interseção, então a gente está pedir que S e T sejam triângulos, quer dizer que 5 arestas têm que estar presentes. Mas a gente só tem 4 escolhas de vértices. Então só tem que escolher 4 vértices, tem n elevado a 4 escolhas. Você multiplica n a 4, p a 5, isso daqui é aproximadamente, a menos de constante, μ² dividido por pn². Bom, pn² é o que estava em cima, vezes Pn, e Pn vai para infinito, né, com a nossa condição. Então isso é ainda menor do que o que está em cima, em particular é muito menor que μ². E se a interseção é 3, você está escolhendo o mesmo conjunto duas vezes. Então você tem n escolhe 3 escolhas, cada uma os dois são triângulos, porque é um só, com probabilidade p ao cubo. Então a contribuição total para essa esperança aqui é só μ, que é muito menor que μ², porque μ vai para infinito. Assim, se você considerar a variância, que são essas contribuições cotadas, né, a variância cotada por essas contribuições menos o μ², esse μ² corta com esse μ² e você fica só com esses outros termos aqui. E, portanto, a variância é menor que μ². Assim, a probabilidade de x desviar mais que μ sobre 2 da média é, no máximo, por Chebyshev, a variância dividida por 4μ². Bom, por essa condição aqui, isso tende a 0. E, portanto, essa variável aleatória nunca fica menor, quer dizer, com probabilidade tendendo a 0, né, ela fica menor do que metade da média. A média vai para infinito, então com probabilidade tendendo a 1, você tem pelo menos média sobre 2 que vai para infinito, triângulos. Então você tem pelo menos um triângulo com alta probabilidade. Isso mostra o limiar para triângulos. Tá? Então agora que a gente falou um pouquinho de limiar, a gente vai querer considerar várias propriedades de GNP ao mesmo tempo. Tá? E a gente vai querer propriedades do seguinte tipo. A gente vai dizer que uma variável aleatória é concentrada em torno de sua média, ou que ela é igual à sua média mais um termo de ordem menor, por exemplo aqui, a número de arestas de GNP é a média, Pn escolhe 2, mais um termo de ordem menor que Pn². Isso significa o quê, um termo de ordem menor, com alta probabilidade? Bom, significa que para todo epsilon maior que 0, a probabilidade de você desviar mais que epsilon Pn² é pequena, ou seja, você, com probabilidade tendendo a 1, desvia menos que epsilon Pn² da sua média. Tá? Nesse caso aqui, se vocês quisessem provar isso, vocês usariam Chebyshev, ou vocês poderiam usar essa outra desigualdade aqui, que é a desigualdade de Chernoff, que ela se aplica a menos variáveis aleatórias. A variável aleatória tem que ser binomial, o que intuitivamente significa que ela corresponde a lançamentos de moeda independentes e as moedas têm a mesma probabilidade de dar cara.
né? Mas se você está nessas condições em que você tem uma variável aleatória binomial, com média mi, então você tem uma cota melhor do que Chebyshev. A probabilidade de você desviar epsilon mi da média é, no máximo, uma exponencial de menos e quadrado mi sobre 3. Então perceba que o mi está no expoente aqui, enquanto na outra desigualdade, na desigualdade de Chebyshev, o mi tinha um mi quadrado no denominador. Então a velocidade de decaimento dessa probabilidade do evento ruim, né, é mais favorável no Chernoff. Tá? O evento ruim acontece com probabilidade muito menor aqui. Isso é interessante, mas, bom, não se aplica sempre, a variável aleatória tem que ser binomial. Nesse caso em particular, o número de arestas de GNP, por definição de GNP, é uma variável aleatória binomial, então vocês podem usar tanto Chernoff quanto Chebyshev. Eu recomendo que vocês pausem o vídeo e tentem usar as duas para poder ver como que isso funciona. Você vai ter que usar que P é muito maior que N a menos 2. Bom, a gente falou que a gente queria que várias coisas acontecessem, várias coisas boas acontecessem ao mesmo tempo em GNP. Para a gente garantir isso, a gente vai usar a cota da união. Para que serve a cota da união? Bom, imagina que esses eventos aqui correspondem a eventos ruins, coisas que você não quer que aconteça em GNP. A probabilidade de algum deles acontecer, que é a união dos eventos ruins, é menor ou igual que a soma das probabilidades deles acontecerem. Tá? Então, por exemplo, se você tem dois eventos ruins e você sabe que eles acontecem com probabilidade tendendo a zero, algum dos dois acontece com probabilidade tendendo a zero. Então você tem um controle, quase sempre os dois não acontecem. Né? Esse fato é trivial, mas é muito útil, a gente usa o tempo todo. A gente vai ver um exemplo menos simples desse fato agora. Vamos provar o seguinte, com alta probabilidade, GNP tem a seguinte propriedade. Para todo K, tal que P vezes K é muito maior que log N, e todo conjunto S de tamanho K, o número de arestas dentro de S está concentrado em torno da sua média, ou seja, é a média, P vezes K escolhe 2, mais um termo de ordem menor, um erro de ordem menor, com alta probabilidade. Nota que a gente está falando aqui, não que isso vale para um vértice, para um tamanho K e um conjunto S, mas que vale para todos ao mesmo tempo. Ou seja, a probabilidade de existir algum S que fale isso daqui vai a zero quando N tende a infinito. Para provar isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar a desigualdade de Chernoff. Para um S fixo, a gente tem que a probabilidade do número de arestas dentro daquele conjunto S desviar mais que epsilon pk quadrado é exponencial de menos E quadrado p k quadrado. Bom, tem um 3 do Chernoff e tem um k quadrado sobre 2 aqui. Né? K escolhe 2, que eu cotei para k quadrado sobre 3. Então fica essa exponencial aqui. E aí, como pk é muito maior que log n, você consegue colocar um n embaixo e a constante que você quiser em cima. Então, em particular, eu coloquei a constante 2. Ficou n menos 2k. Pela cota da união, a probabilidade de algum evento ruim acontecer é, bom, você tem que escolher o k, e você tem n escolhe k conjuntos de tamanho k, e aí a probabilidade de um dado conjunto não ter a quantidade que você espera de arestas é n a menos 2k. Então, somando todas as probabilidades de algo dar errado, a gente tem essa coisa aqui. Bom, n escolhe k é menor ou igual a n elevado a k, então essa coisa fica só n a menos k. E aí você soma em k, isso daqui é uma PG de razão sobre n. Né? E o k aqui é suficientemente grande, então é pelo menos log n sobre p. Então quando você soma, essa coisa vai a zero. Então com alta probabilidade o evento ocorre, a probabilidade de alguma coisa falhar tende a zero. Agora a gente vai precisar de 3 leminhas, que eu vou só esboçar, porque eles são aplicações das coisas que a gente já viu, ou exercícios interessantes. Se o P for muito maior que 1 sobre N, GNP tem P ao cubo N ao cubo, mais um erro de ordem menor que P ao cubo N ao cubo triângulos. Desculpa, P ao cubo N escolhe 3, mais um erro de ordem menor do que P ao cubo N ao cubo triângulos, com alta probabilidade. E bom, a prova disso é só usar Chebyshev. A gente já fez o cálculo da variância para essa variável aleatória, e a gente, usando as mesmas contas, vocês conseguem mostrar que essa propriedade vale com alta probabilidade. Agora,
Um outro lema que a gente vai querer é que se P²N for muito maior que log N, então os graus estão concentrados em Pn, e as vizinhanças comuns de dois vértices, se eu pego U e V, o número de vizinhos comuns está concentrado em P²N. Então, o erro é de ordem menor do que a média. E a prova disso é a desigualdade de Chernoff. Você aplica a desigualdade de Chernoff para conseguir uma cota de erro boa para U e V fixos, e aí você usa a cota da união para conseguir que nenhum deles vai falhar com probabilidade tendendo a 1. Bom, o último fato que a gente vai falar é só um jeito de refrasear, um jeito útil de refrasear a coisa que a gente fez no slide passado. Se P é maior do que N a menos meio mais C, para alguma constante C, então para todo conjunto de vértices, para todo vértice V e todo subconjunto na vizinhança desse vértice V, o número de arestas nesse subconjunto é o número esperado, mas com um erro agora de P ao cubo N², de ordem menor que P ao cubo N². E por que isso é verdade? Bom, se P vezes S é muito maior que log N, então, pela coisa passada, e usando o fato de que, como o S está na vizinhança, ele tem tamanho no máximo 2Pn, porque a vizinhança tem tamanho da ordem de Pn aqui, né? Então, o erro que a gente provou de P elevado a S², né, é de ordem menor que P elevado a S², e P elevado a S² é da ordem de P ao cubo N². Então, o erro que a gente tinha provado antes é compatível com o erro que a gente afirmou. Agora, se o S for menor que isso, a gente vai adicionando vizinhos de V a S até obter um conjunto T que tenha tamanho mais ou menos log N². Então, a gente vai adicionando, da primeira hora que P vezes T tiver tamanho log N² maior que isso, a gente para. Então, o número de arestas de S, como T é superconjunto de S, o número de arestas de S é menor ou igual que o número de arestas de T. E essa coisa, ela bom, pelo lema anterior, é no máximo P, T escolhe 2, que é no máximo T². E aí você só acota o valor de T e conclui que o número de arestas de S está englobado nesse erro aqui, que P ao cubo N². Eu sugiro, é uma conta, uma verificação, né? Sugiro separar se você quiser ver em mais detalhes. O que importa é a coisa que a gente fez no slide anterior, que é que quando S tem tamanho grande, a variável aleatória de número de arestas dentro dele é concentrada na média. Se S tiver tamanho menor, o termo de erro engloba qualquer problema que pode acontecer. A gente vai precisar de mais umas 2 observações. Vamos lá. A primeira observação é que P vezes S, como S tem tamanho no máximo 2Pn, no lema anterior, então P vezes S tem ordem menor do que P ao cubo N². Desse modo, tanto faz escrever P, S escolhe 2, quanto escrever P, S² sobre 2. Porque a diferença entre essas duas coisas é da ordem de PS, que se engloba no termo de erro que a gente já tinha. Uma outra observação que a gente pode fazer é que se você abre esses binomiais, A mais B escolhe 2 é igual a escolhe 2 mais B escolhe 2 mais AB. Então, se você olha a vizinhança do V e ela tem tamanho A mais B, e você particiona ela em um conjunto de tamanho A e um conjunto de tamanho B, então a parte de cima tem o número esperado de arestas com alta probabilidade, a parte de baixo tem o número esperado de arestas com alta probabilidade, e bom, o todo tem o número esperado de arestas com alta probabilidade. Então, o único jeito disso acontecer é que as arestas entre as duas partes que você considerou também seja o número esperado de arestas com alta probabilidade. Isso quer dizer P vezes A vezes B, mais um termo de ordem menor do que P ao cubo N², que é o erro que a gente tinha obtido no lema anterior. Além disso, para qualquer grafo G, a gente tem o seguinte. O jeito de contar quantos triângulos ele possui é assim. Você considera a vizinhança de cada vértice e cada aresta que está dentro da vizinhança de cada vértice, esse Ezinho de N de V é o número de arestas na vizinhança de V, cada aresta contribui um triângulo. Bom, e quantas vezes, se você somar em todos os vértices, você conta os triângulos? Bom, para cada jeito de você segurar um triângulo por um vértice, você está contando ele uma vez. O triângulo tem 3 vértices, então somar em V dá 3 vezes o número de triângulos no nosso grafo. Tá? Então,
O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essas observações e ver como que a gente pode analisar triângulos monocromáticos quando você pinta as arestas de GNP. Então vamos ver isso. O teorema que a gente vai provar é uma propriedade de Ramsey de GNP e é o teorema de Frankel-Ruddle. O que ele diz? Ele diz que você toma P maior ou igual que n a menos meio mais uma constante, para uma constante maior que zero, com alta probabilidade, vale o seguinte: não importa o jeito que você pinte as arestas de GNP, você vai ter pelo menos P ao cubo n escolhe 3. Isso, P ao cubo n escolhe 3 dividido por 4 triângulos, a menos de um erro de P ao cubo n ao cubo. Tá? E a gente vai juntar as observações que a gente fez para concluir isso. Bom, para isso a gente vai precisar de um pouquinho de notação. T de I vão ser os triângulos monocromáticos da cor I. S de I vão ser os triângulos que não são monocromáticos e têm duas arestas da cor I. Então, eles têm exatamente duas arestas da cor I. E D subíndice I de V vai denotar o número de arestas da cor I que são incidentes ao vértice V. Tá? Então, vamos juntar as observações que a gente fez antes. Pega a vizinhança do vértice V e quebra ela nos caras que estão ligados a V por cor. A gente vai chamar as duas cores de azul e vermelho. Quebra ela por... Os caras estão ligados a V por vermelho e os caras estão ligados a V por azul. Tá? Vamos pensar o que as arestas que estão dentro desses blocos, dentro do bloco vermelho e do bloco azul, quando você soma elas, isso conta. E o que as arestas que estão entre os dois blocos, o que isso conta? Bom, antes, quando a gente somava todas as arestas da vizinhança, a gente conseguia 3 vezes o número de triângulos. Agora, se a gente ignora essas arestas azul e vermelha entre as partes e olha só as arestas azul e vermelha dentro de uma das partes, bom, vamos fazer só para o vermelho, mas tem que considerar o azul também. Os triângulos monocromáticos, eles são contados 3 vezes como antes. Né? Você tem 3 lugares por onde segurar o triângulo e cada um desses, quando você contar a aresta vermelha que está na parte vermelha ou a aresta azul que está na parte azul, você vai estar contando o triângulo monocromático. Tá? Agora, a coisa interessante é que, olha esse lugar amarelo aqui de segurar o triângulo. Significa duas arestas que partem desse vértice têm mesma cor. Né? Então, por exemplo, uma aresta azul na parte vermelha, né, ela está dentro da parte vermelha, então ela está dentro desse subtópico que a gente está considerando, e ela conta esse triângulo não monocromático uma vez. Certo? Então, arestas dentro dessas duas partes, elas contam triângulos não monocromáticos apenas uma vez, e o monocromáticos 3 vezes. Então, 3 vezes o número de triângulos monocromáticos mais uma vez o número de triângulos não monocromáticos dá o número de arestas dentro das partes, que pelo resultado anterior é P vezes, bom, o grau 1 de V escolhe 2, ou como a gente já viu, que é a mesma coisa, a menos de termo de erro, o grau 1 de V ao quadrado sobre 2, e fazendo a mesma coisa para a parte azul, o grau 2 de V ao quadrado sobre 2. Então, somando essas coisas, a gente obtém, a menos desse termo de erro de P ao cubo e N ao cubo, que a gente está contando todo o triângulo monocromático 3 vezes e todo o triângulo não monocromático uma vez. E as arestas que estão entre as duas partes? Então, ligando um vizinho vermelho a um vizinho azul de V. Bom, essas aqui, você tem 2 jeitos de segurar um triângulo não monocromático por um vértice, que tem a propriedade, o vértice, né, tem a propriedade de que uma aresta é de uma cor e outra aresta é de outra. Esses 2 jeitos verdes aqui. Então, quando você soma nas arestas que ligam uma parte à outra, a coisa vermelha, a coisa azul, você está contando cada triângulo não monocromático 2 vezes. Né? Então, vai ter azul, vermelho aqui, e aí o triângulo não monocromático vai fechar com essa aresta. Mas, por exemplo, se fosse com essa aresta azul, quando você considerasse esse vértice aqui, ele também teria vermelho para um lado, azul para o outro, e, portanto, quando você considerasse esse vértice, esse triângulo não monocromático também seria contado quando você fixasse aquele vértice ali. Então, quando você considera só as arestas que cruzam a parte e somam em V, você está contando cada triângulo não monocromático 2 vezes.
e, portanto, 2 vezes o número de triângulos não monocromáticos é igual ao número de arestas que cruzam a parte, somado, que é o somatório em V, a gente já tinha visto antes que o número de arestas que cruzam é o esperado, a menos o termo de erro. Então é P vezes o tamanho de cima, que é D1 de V, o tamanho de baixo, que é D2 de V, mais o termo de erro. Perceba que esses termos de erro agora eles são P ao cubo N ao cubo. Antes era P ao cubo N quadrado, mas a gente está somando em N vértices V, então o termo de erro aumenta um pouquinho. Tá, mas agora vem a sacada. A sacada é a seguinte. Imagina que você considera a primeira expressão menos a segunda. O que vai aparecer do lado direito? Vai aparecer P vezes isso ao quadrado, isso daqui, esse termo ao quadrado, mais esse termo ao quadrado, menos esse termo, que você pode fatorar desse jeito aqui. Isso é só colocar o meio para frente e considerar essa diferença aqui, tomar o quadrado. Tá, mas bom, é um quadrado, então isso daqui é não negativo, né? Então, o que a gente acabou de mostrar foi que 3 vezes o número de triângulos monocromáticos menos o número de triângulos não monocromáticos é, a menos desse termo de erro, uma coisa não negativa. Tá? E agora, se a gente somar o número de todos os triângulos, que é T1 mais T2 mais S1 mais S2, porque um triângulo ou é monocromático ou não é monocromático. Bom, o que a gente obtém? A gente sabe, bom, vai ficar aqui 4 ao invés de 3, e aqui esse menos S1 mais S2 vai desaparecer. E o que a gente somou do lado direito? Bom, o número de triângulos de GNP, que a gente tinha provado que era P ao cubo N escolhe 3, mais um termo de ordem menor. Então a gente conclui que 4 vezes T1 mais T2 é maior ou igual que P ao cubo N escolhe 3 mais um termo de ordem menor. Então agora é só passar o 4 dividindo e a gente mostrou que esse resultado vale com alta probabilidade. Né? Tudo que a gente assumiu de GNP aqui vale com alta probabilidade. Então o resultado vale também com alta probabilidade. Então, para a gente acabar, a gente vai fazer o seguinte. Eu copiei esse teorema aqui do Frankel e do Russell, que a gente acabou de provar. E agora a gente vai tomar P igual a N a menos meio mais C, para um C suficientemente pequeno. E notar que GNP tem P a 6, N escolhe 4, cópias de K4 em média. Né? Você fixa 4 vértices, tem que ter as 6 arestas lá. Então, esse é o número de cópias de K4 que o GNP tem. Mas, bom, trocando aqui o N escolhe 4 por N elevado a 4 sobre 2, né? Na verdade é N elevado a 4 dividido por algo bem menor, mas a gente dá uma folguinha aqui. A gente não vai precisar de tudo. A gente conclui, substituindo o valor de P, que a gente tem no máximo, que em média, o número de cópias é no máximo N elevado a 1 mais 6C, tudo isso dividido por 2. Então, com probabilidade maior que meio, GNP tem no máximo essa coisa aqui, porque senão a média ficaria grande demais, ficaria maior do que o que a gente provou aqui. Então, com probabilidade maior que meio, GNP tem no máximo essa quantidade de cópias de K4. Agora, com alta probabilidade, GNP tem a propriedade do Frankel e do Russell lá. Então, com probabilidade maior que meio menos um pouquinho, GNP tem as duas propriedades ao mesmo tempo. Então, você pode escolher, mas se com probabilidade meio menos um pouquinho, ou seja, positiva, GNP tem as duas propriedades, então existe um sorteio de um grafo G que tem as duas propriedades ao mesmo tempo, que tem no máximo N elevado a 1 mais 6C cópias de K4 e que tem a propriedade do teorema, de que toda descoloração das arestas desse grafo tem pelo menos aquela quantidade de triângulos monocromáticos. Tá? E aí o que a gente pode fazer? Bom, a mesma coisa que a gente fez antes. A gente pode remover uma aresta de cada K4 para destruir todos os K4s e obter um grafo G', né, que tem... Bom, vamos pensar quantos. A gente tinha P ao cubo, ele escolhe 3 sobre 4 triângulos, mais um termo de erro, em toda a coloração. Triângulos monocromáticos. Eu vou cotar isso por baixo por 1 a 50 P3 NA3. Né? Tem um 3 fatorial aqui, um 4, então a constante daqui é 1 sobre 24. Reduzir para 1 sobre a 50, não importa muito. Então esse é o número de triângulos monocromáticos que a gente tem. Agora, cada aresta que a gente removeu, bom, quantos triângulos ela pode
destruir? Bom, quando você remove uma aresta, o número de triângulos que ela destrói é o número de vizinhos comuns dos vértices dessa aresta, que a gente já tinha mostrado, foi um dos lemas que eu deixei como exercício, que está concentrado em P²N, que não desvia muito de P²N. Então, com alta probabilidade, o número de arestas... Perceba aqui que eu esqueci de colocar o com alta probabilidade na coisa das propriedades do grafo que a gente tem, mas por que eu esqueci? Porque não importa, você pode pedir várias propriedades ao mesmo tempo de GNP, desde que elas valham com alta probabilidade. Então, bom, a gente pode assumir que cada grafo, cada aresta que você remove, destrói no máximo 2P² triângulos, e, portanto, como você removeu no máximo n elevado a 1 mais 6c arestas, você tem ainda pelo menos essa quantidade de triângulos. Mas nota que se C for suficientemente pequeno, bom, aqui você tem 3 meios mais um pouquinho, e aqui você tem 1 mais um pouquinho. Então, se C for suficientemente pequeno, esse termo é assintoticamente maior, então você fica com uma quantidade muito grande de triângulos. Em particular, você tem mais que um triângulo, um triângulo monocromático, em qualquer coloração. Tá. Aqui eu coloquei C menor que 1 sobre 14, mas 1 sobre 14 não importa. Basta ver que se tomar C pequenininho, esse C e esse 8C não importam. Você tem o 3 meios competindo com 1, 3 meios ganha. Bom, o que isso significa? Significa que o grafo G não contém K4, o G', porque a gente deletou uma aresta de cada cópia de K4, e em qualquer coloração, 2 coloração, ele tem pelo menos um triângulo monocromático. Isso significa justamente que ele flecha o K3, como queríamos. E isso conclui a aula.